Olá, colegas advogados. Nós estamos aqui na Rádio Assunção Cearense, nós da Chapa 22. Está aqui o Dr. Orlando Júnior, Dr. Orlando Vieira, Dr. Fernando Dantas, dois candidatos ao Conselho da OAB. E nós vamos aqui participar de uma entrevista, falando aqui das nossas propostas, aqui no programa de Rádio Assunção Cearense. Não estou filmando não, estou filmando a mim. Estou filmando a mim. Daqui a pouco você vê. Tá bom, estou no aguardo aqui, viu? Grande audiência, Rádio Assunção Cearense. E nós vamos já entrar no ar. Vamos já entrar no ar. Peço que vocês curtam aí, comentem, compartilhem aí, convide os outros colegas, agora mesmo, convide os outros colegas, agora. Convide aí todo mundo para assistir aqui a nossa entrevista aqui na Rádio Assunção. Não vou dizer que é a última, porque amanhã ainda é terça-feira. E eu vou. Lógico que eu vou, porque a nossa campanha é esta campanha popular. Essa campanha de comunicação direta com os advogados, que eu tenho feito há anos, porque eu não sou o candidato das eleições, eu não sou o candidato da gestão, eu sou o candidato da advocacia. E a advocacia ela é permanente. E eu estou há 20 anos aqui do seu lado, desde que criaram o Facebook que eu estou aqui, desde que criaram as redes sociais que eu estou aqui. E se ainda tiver alguma entrevista, se alguém me convidar amanhã para alguma entrevista, qualquer coisa eu irei, porque o nosso objetivo é a comunicação com toda a advocacia cearense, é o que nós temos feito. E eu quero aqui levar o meu abraço aqui para a advocacia do interior, que é a Rádio Assunção Cearense. Levar aqui o nosso abraço para a advocacia do interior do estado do Ceará, para os advogados e advogadas. Por gentileza, o nosso colega pode segurar isso para mim? Muito obrigado. Para os advogados do interior, os advogados de Sobral. Eu tenho um processo em Sobral, vou sempre a Sobral, mas agora na campanha não deu para ir, porque a campanha é uma campanha sacrificante. Tudo bom? É uma campanha sacrificante. Então, os advogados de Sobral, a advocacia de Juazeiro da doutora Vânia, Juazeiro da dona Emiliana, Iguatu, de Crateús, de Limoeiro, do Centro-Sul do Ceará, de Pacajus, abraçando aqui o doutor Armando Martins, você fez um vídeo ontem, né? Abraçando aqui o Leandro Skelf, os advogados do Caju, pedindo o apoio dos colegas para divulgar a nossa campanha 22. A nossa chapa 22, movimento OAB Reinventar é Preciso. Eu tive muita vontade de visitar o interior do estado do Ceará todo, mas a nossa campanha é uma campanha de sacrifícios. É uma campanha de sacrifícios semelhante à vida do advogado militante. Nossa campanha é uma campanha muito dura, muito difícil de fazer, porque nós não dependemos de grandes escritórios. Nós não somos prisioneiros de grandes escritórios. Nós somos a chapa da advocacia militante. Nós representamos o seu trabalho, colega advogado. O seu trabalho que sobrevive com muito sacrifício no interior do estado, onde se fecha comarcas, aqui em Fortaleza, onde se fecha juizados especiais. Então, por isso que eu não tive condições de chegar até o interior do estado, aonde eu gostaria de ter ido, nas praias, nas serras, nos sertões, onde inclusive eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lutando em defesa das comarcas. Algumas vezes eu tive a oportunidade de ir. Agora na campanha não deu tempo de ir, mas saibam os colegas do interior que a nossa campanha, as nossas propostas têm como prioridade também a advocacia do sertão, a advocacia do advogado que sofre nesse momento
por conta de comarcas fechadas no interior do estado, por conta da falta de juízes, por conta de juízes que só trabalham terça, quarta e quinta, por conta de uma justiça cara, com esse aumento das custas processuais. Então nós temos consciência de todo o sofrimento da advocacia, somos solidários ao trabalho do advogado do interior e por isso que nós estamos aqui para falar a verdade com vocês. Não é uma campanha de promessas vãs, não é uma campanha de gestão. Eu tenho 3 concorrentes, estou sendo chamado aqui agora, tenho 3 concorrentes que são da gestão. O presidente da CAS, da Caixa de Assistência dos Advogados, a vice-presidente da OAB e a presidente da Comissão de Direito Tributário, de Direito Previdenciário, que ela é conselheira da Ordem. A Polícia Federal, que me parece também que está envolvido nessa operação. 13h09. Boa tarde. Em Fortaleza, e o convidado especial do programa de hoje, como eu frisei agora há pouco, é o advogado Luiz Antônio Lima, né, que é candidato à presidência da OAB do Ceará, um dos candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará, é o nosso convidado especial do programa de hoje, que se faz aqui, está muito bem acompanhado aqui pelo meu amigo Fernando, que é jornalista também, colega nosso. Fernando, que trabalhou no Povo, foi, Fernando? Trabalhou no Povo? Povo. No Povo. Né? Estou na chapa também. Está na chapa também. Orlando Vieira, advogado Orlando Vieira. E o nosso convidado especial, Luiz Antônio Lima, Lima já está aqui conosco. Doutor Luiz Antônio Lima, boa tarde. É um prazer. Pode, sente aí, fica à vontade. Com licença. Boa tarde. Boa tarde, um prazer muito grande. Louro Maia. Prazer novamente conversar com você. Prazer muito grande voltar aqui aos microfones da Rádio Assunção Cearense. Eu posso dizer que sou conhecido aqui da casa, porque quando comecei os trabalhos na Associação dos Pais de Alunos, na década de 80, junto com o economista Hélio Grangeiro, que era dos Correios, nós tínhamos um programa aqui na Rádio Assunção e recebíamos naquela época apoio do deputado Moésio Loyola para lutar em defesa dos pais de alunos contra o abuso das mensalidades escolares. Então eu faço questão de dizer isso, porque eu busco justiça todos os dias. Eu gosto de fazer justiça. Eu acho que o deputado Moésio Loyola contribui ainda e contribuiu muito com o povo cearense, principalmente nessa área de comunicação. E ele abriu as portas aqui da Rádio Assunção Cearense para que a gente começasse a nossa luta em defesa dos pais de alunos, brigando contra o abuso das mensalidades escolares. Depois criamos um centro de permutas de livros, troca de livros conhecido. Pois é. E a Tina sempre... Nessa época eu estava na Rádio Povo ainda. Rádio Povo. Luiz Antônio, por que você mais uma vez resolveu ser candidato à presidência da OAB? O que é que o motivou dessa vez para você ser candidato? Louro, quero deixar bem claro que é a primeira vez que eu sou candidato a presidente da OAB. Eu sei que você pode estar confundindo, porque realmente nas eleições da Ordem nós temos candidatos de carreira. Nós temos alguns colegas advogados na OAB que entendem que todos os anos tem que ser candidato. De 3 em 3 anos tem que ser candidato. Colegas que acham que a OAB virou um feudo familiar. Mas eu não. Eu sou candidato pela primeira e última vez à presidência da OAB, porque eu defendo que a alternância de poder, ela deve começar na composição dos seus programas. Eu estou aqui com o nobre colega advogado, doutor Orlando Vieira, um rapaz jovem, foi inclusive meu estagiário há 20 anos, hoje é um conceituado advogado tributarista. E o doutor Fernando Maia, que é advogado e jornalista. Fernando Dantas, é porque eu digo para ele aqui, eu digo Fernando Maia. O Fernando está chegando. Fernando Dantas aqui, e eu entendo que se Deus me der a graça de uma vitória nessas eleições contra a gestão dos palácios que está aí nessas 3 chapas nos últimos 20 anos, eu não sou, Tina, sequer candidato à reeleição, porque eu defendo que depois daqui tem que ser candidato
o Orlando Vieira, o Fernando Dantas, o doutor Eduardo Monte e todos os advogados que estão nos ouvindo. Então, eu sou candidato, doutor Louro Maia, pela primeira e última vez. Eu defendo a alternância do poder. Mas por que porque primeira e última Ele vez? não defende a reeleição. Porque eu sou contra a reeleição, porque eu acredito que todo mandato, não só nas instituições, mas inclusive nos parlamentos, na política tradicional, eles deveriam ser abertos para toda a sociedade. Política não é profissão e nem política de ordem pode ser profissão. Nós temos aí uma chapa que tem ex-presidente da OAB, ex-presidente da CAAS, ex-conselheiros federais, ex-secretário de Justiça que já foi candidato, que já foi presidente da OAB por 2 gestões. E essas pessoas não se contentam. Então eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Nós temos que acabar com isso. Essas pessoas não são donas da OAB. Nós temos que ter alternância do poder. E a alternância do poder começa na programação, no seu programa de campanha. Por isso que eu sou candidato pela primeira e última vez. Primeira e última vez. Primeira e última vez. Agora, o doutor Luiz Fernando... Luiz Antônio. Doutor Luiz Antônio. Mas tá tranquilo. Tá? Perdoe, Esse nome Fernando é um nome bonito. Deixa eu só complementar aqui, olha, o Luiz Antônio Lima, ele é também presidente do Parlamento da Cidadania, que é uma entidade que atua na defesa da sociedade cearense. Lembrando que nós já entrevistamos os candidatos Regina Jansen, a Roberta Vasque tinha agendado, mas no dia veio representada pelo advogado Moacir Félix Filho, e o então candidato Edson Santana, que desistiu. E convidamos também o Erinaldo Danta, mas até o momento ele não deu resposta. Não quer dar entrevista. O sujeito, quando se esconde de entrevista, é porque acha que está com a eleição ganha. Então, Louro, olha, eu parto desse princípio. O Erinaldo, tenho todo o respeito ao Erinaldo Danta, mas o Erinaldo... O espaço está aberto. Mas o Erinaldo não tem respeito à imprensa, não, se esconde da imprensa, não sei porquê. Se esconde da imprensa. Quando o cara se esconde da imprensa, é porque tem algo a esconder. Pensa que está com a eleição ganha e não está. Doutor Luiz Antônio Lima, eu até comentei, eu fiquei sabendo que você era candidato oficial quando eu entrei no site hoje da Assembleia e vi que você tinha participado do debate lá na Assembleia. Você disse, Tina, eu estou sendo boicotado. Como assim? Tina, eu quero te responder, mas só voltando aqui ao que o Louro Maia falou, eu estou aberto para a imprensa, para todos os debates, tenho atendido a todas as reivindicações dos órgãos de imprensa, não faltei a nenhuma entrevista, foi o que os meus assessores de campanha, a exemplo do doutor Fernando Dantas, que está aqui, mais me recomendaram, Luiz, vamos atender a imprensa, eu ajeito aqui a sua agenda, eu coloco tudo, eu digo, faça a agenda, eu quero só cumprir. Porque o respeito à imprensa é o respeito à sociedade e o respeito à advocacia. Inclusive, se você quiser, pode convidar aqui o doutor Orlando Vieira e o doutor Fernando para falar aqui. Eu não quero aqui tomar o programa todo, não. Eu quero que vocês falem também, porque a nossa gestão... O Fernando Dantas está na chapa com você? Está na chapa. Ele é o que na chapa? Candidato ao Conselho Estadual. E o doutor Orlando Vieira também. É o seu vice? Não, o vice é uma advogada, é a doutora, a professora Ana Tauchman. Agora, respondendo aqui a Tina, a Ordem dos Advogados do Brasil, entidade grande, nobre, que eu pertenço, que eu sou candidato, que eu respeito, ela tem muitas contradições. Basta que se veja que a Ordem dos Advogados lutou por eleições diretas na década de 80, na emenda Dante de Oliveira. O Louro não era nascido, nós já éramos. Década de quanto? De 80. Eu nasci em 79. Então, emenda Dante de Oliveira, para quem não sabe, era um deputado que lutou por eleições diretas. E a Ordem dos Advogados empunhou essa bandeira de eleições diretas no Brasil, foi para os palanques. E por que eu estou falando isso aqui como candidato a presidente da OAB do Ceará? Porque o Conselho Federal da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, no conselho dela, o presidente é eleito por eleições indiretas. Então, que contrassenso é esse? Como é que você diz uma coisa em casa e faz outra na rua? Então, respondendo aqui a Tina, eu fui boicotado, escondido nessa eleição pela nossa instituição, Ordem dos Advogados, que gasta tanto dinheiro com tanta coisa.
com obras no estacionamento do fórum, com jardins dentro do fórum, com viagens, que tem um orçamento que é uma caixa preta e que tinha a obrigação de procurar os senhores da imprensa com a nota e dizer, está aqui. São 5 candidatos, esses aqui, os candidatos à OAB, onde haverá as eleições no dia 28. Não aconteceu isso, deixaram a gente entregue à própria sorte, os grandes escritórios comandando as chapas da gestão que está há 20 anos, e o pior, muitas pesquisas por aí, sem registro, boicotando o meu nome. Inclusive, agora no sábado de manhã, e tudo que eu faço, Lula, Tina, eu faço e digo documentado, sem agredir a honra de ninguém. Eu não cito nem nomes, mas se entrar no meu Facebook, Luiz Antônio Lima, os senhores vão ver um vídeo que eu fiz sobre uma ligação que eu recebi no sábado pela manhã do comitê de uma candidata da gestão da OAB, que é candidata agora, ligando para mim pedindo meu voto, Tina. Como assim? Pedindo meu voto para a OAB. E eu disse, puxa vida, eu sou... Tá, o vídeo está aí. As pessoas acham graça. Eu digo, eu sou candidato, você está pedindo o meu voto. Não, tal. Eu digo, você é advogado? Ele sou. Ela não sabia. Não sabia. Como assim? Porque é o seguinte, eles pegam lá a listagem dos advogados e esta gestão, porque eles 3 que são candidatos, porque um saiu, eram os 5. Pronto, Um fez um acordo que foi uma coisa horrível. Ele dizia que era oposição, era uma oposição uma oposição de conveniência, e terminou se juntando com uma das chapas da gestão. Então eles poderiam fazer assim, eles têm um aparato milionário de campanhas políticas tradicionais. Então eles pegam a listagem dos 30 mil advogados, arredondando. Aí eles poderiam dizer, Tina, está aqui. Mande a empresa ligar para os advogados e pedir voto para nós que somos da gestão dos palácios da OAB e queremos ficar no poder por mais 20 anos. Agora, Tina, risca aí o nome do Luiz Antônio, para ninguém ligar para ele, porque ele também é candidato. Quer dizer, nem isso fizeram. São incompetentes. O que eles têm é sede de poder. Como é que você avalia a existência do Edson Santana para apoiar a Roberta Vasquez? Em primeiro lugar, eu quero hipotecar aqui a minha solidariedade a mais de 100 advogados que foram enganados, traídos, humilhados, que ficaram fora da chapa, fora da disputa. Tina, alguém que está nos escutando pode até pensar, o Luiz Antônio é candidato aí à presidência da OAB pela chapa 22, o presidente da OAB ganha dinheiro? Não, não ganha. O presidente da OAB não ganha dinheiro, os conselheiros não ganham. Mas tem as regalias, né? Não ganha Eles dinheiro, têm regalias. mas tem as regalias. Eles têm regalias e nós vamos reinventar a OAB e acabar com essas regalias. Porque nós vamos abrir a caixa preta da OAB e tornar a ordem dos advogados pertencente à advocacia. Então, você falou aí uma deixa coisa... Deixa eu só responder a pergunta da Só Tina. lhe interrompendo um pouquinho. Depois eu volto e respondo. Você falou uma coisa aí, que a OAB se gasta muito dinheiro. Realmente, o que eu tenho visto nas últimas campanhas da OAB é que se gasta tanto dinheiro, tanto recurso, tanto aquele prédio novo ali da Horto Soares, me parece que foi gasto não sei quantos milhões de reais. É a informação que eu tenho que então, o prédio... Bote milhões nisso. E o prédio se encontra lá totalmente abandonado. Não funciona assim. Não funciona nada funcionando. lá. Funcionando o quê? Pelo menos a informação... Funcionando o quê? A presidência da OAB está lá. O gabinete do presidente não está lá ainda. Está sim, senhor, meu querido. A informação que eu Sim, tenho mas não está funcionando funcionando tudo ainda. Sim. Sim, mas o prédio vai se gastou um estupro de dinheiro naquele prédio. Milhões, doutor Luiz Antônio. Demorou para funcionar, mas demorou está funcionando, está. Está funcionando deficientemente. Foi inaugurado há 3 anos, onde essa gestão, para se manter no poder, deu um golpe eleitoral na advocacia e fez uma inauguração só para vencer uma eleição. Eles inauguraram a caixa preta. E eu, que nos últimos 20 anos, mesmo sem cargo na OAB, estive presente
aos atos da gestão, fiscalizando e criticando, fazendo uma oposição verdadeira e com muita responsabilidade, Tina. Nos últimos 3 anos, eu fiz uns 5 protestos lá naquela sede, pedindo para que inaugurassem. Aí agora abriram, mas só para vocês terem uma ideia, um espaço que tem lá na sede, que é destinado à CAAS, a CAAS fechou a Casa dos Advogados, vizinho ao fórum, fez um puxadinho lá que foi derrubado, porque era irregular, não tinha alvará, não tinha autorização do fórum. Mas a CAAS não é ali na 13 de maio, não? Lá, funciona atualmente lá na 13 de maio. Mas era para estar funcionando aqui na curva da Unifor, no novo prédio, tem lá um espaço. E eles têm, inclusive, condições de fazer isso, porque a CAAS tem dinheiro. Mas eles não se entendem, eles são brigados. Ele só vê os interesses próprios dele. Tanto é que o presidente da CAAS é candidato a presidente da OAB e a vice-presidente da OAB é candidata à presidência da OAB. Então, por conta dessa briga deles para se manterem no poder, com apoio do governo do estado, da prefeitura, da Assembleia, da Câmara Municipal, porque eles são a gestão dos palácios. Como é, doutor? São a gestão dos palácios e estão aí comprometidos com cargos. A candidatura de quem que você está dizendo? Deles 3. Deles quem? Deles dos outros 3 candidatos. Sim. Dos outros 3 que tem apoio de quem? Chegando agora o Fernando Maia, eu fico emocionado. Tem apoio de quem, você disse? Eles. Apoio do governo do estado? Tem sim. Da prefeitura municipal? Tem apoio. Hashtag gestão dos palácios, para quem está aí no Facebook. Se você botar no seu Facebook, hashtag gestão dos palácios, você vai ver todos os membros da diretoria da OAB, desta última gestão dos últimos anos, desses últimos 20 anos, todos de braços dados, com o governador do estado, com o prefeito de Fortaleza, com o presidente da Assembleia Legislativa, com o presidente da Câmara Municipal, o Poder Judiciário também, são comprometidos com cargos. Estes diretores da OAB que são candidatos nessa eleição, Louro Maia, eles transformaram a OAB em um departamento do governo do estado, da prefeitura municipal. O compromisso deles é com o poder. Basta que você veja que as eleições da ordem deste ano, que nós estamos vivenciando aqui, que vão acontecer agora na quarta-feira, virou um escândalo nacional. Aliás, virou um balcão de negócio. Virou um escândalo nacional. Coluna Radar da revista Veja desta semana traz a notícia de que os políticos de plantão no poder no Ceará querem manter esta gestão que aí está na OAB, porque são esses diretores e essas 3 chapas são subordinadas ao poder público, e isso é um absurdo e nós vamos acabar com isso. Doutor Luiz Antônio, só um minutinho que eu vou passar agora aqui a palavra para o âncora do programa, que acaba de chegar aqui, Fernando Maia, boa tarde. Grande Louro, boa tarde, senhoras ouvintes, boa tarde, Tina Holanda, caríssimos jurisconsulto, prazer em revê-los, obrigado por ter acolhido a nossa convocação, o nosso convite, doutor Luiz Antônio, que é um companheiro também, advogado, homem de luta. Eu tive a participação de ver um debate lá na Assembleia, onde ele teve uma discussão acirrada, se não me engano, com o deputado Fernando Hugo. Foi com ele e com outros. Em defesa da categoria, já naquele tempo. E lá estavam presentes também outros candidatos, a Roberta Lassi, calaram diante do... E o Luiz Antônio foi a única voz que se interpôs em defesa da categoria. Isso é bom, é a gente, dessa natureza guerreira que a gente precisa, não de deputados, de advogados que estão acomodados em conluio com aqueles que estão no poder. Vamos ver, já ouvi algumas participações aqui do doutor Luiz Antônio, me ouvindo no carro, e eu quero saudar com muita alegria o Fernando Dantas, que é meu companheiro de jornalismo de muito tempo, e até perguntar a ele que teve uma participação tão ativa no jornalismo, por que ele deixou, mas ele fez uma opção contrária à minha. Eu era jornalista e me formei advogado e sempre renunciei, inclusive, a participação. Quero dizer que sou bacharel em ciências jurídicas, mas eu tenho OAB, fiz exame de OAB. Uma banca da pesada, presidida pelo doutor Luiz Cruz de Vasconcelos, com Estélio Mendonça. Minha inscrição é 3.300. Na época que a OAB funcionava. Na época que a OAB não era ligada aos palácios. Era.
Que a OAB era uma entidade séria. Hoje a OAB é uma instituição, infelizmente, a reboque dos grandes escritórios da advocacia do Estado do Ceará. É o famoso cartel, né, Fernando? É como de resto em todo o Brasil. Ela representa só o interesse daqueles advogados de grandes carteiras, poderosos, que têm sempre uma vinculação com aqueles que estão no poder. Essa é a realidade. É por isso que não queriam que eu fosse candidato. E eu lamentei até muito, eu acreditei muito no discurso aqui do doutor Santana, que esteve aqui conosco também, não é? A princípio, achei a proposta dele, ele se apresentou como candidato de oposição, na oportunidade, e depois fez uma soma de interesses aí com a situação e fez o que na política se define como cambalacho. Tem até uma novela da Globo. Pois é. E hoje está aí, juntamente com a doutora Roberta Waffes, que é vice-presidente da atual gestão, homologou todas as ações da atual gestão da OAB e agora é candidata prometendo justamente fazer o contrário do que ela homologou, do que ela concordou na atual gestão. E para mim não tem credibilidade a pessoa, mas é um direito, respeito muito a doutora Vasquez. Acho que ele é um advogado inteligente, professor, inclusive, também. Mas essas facetas que regem o caráter das pessoas deixam a desejar, principalmente numa instituição tão seletiva como é a Ordem dos Advogados do Brasil. E que tem uma responsabilidade de não calar diante dessas esculhambações que a gente está vendo aí. O próprio Fernando Hugo tem uma expressão muito interessante para definir isso. Ele chama isso de esculhambaria. É a junção de esculhambação com outra coisa. Outra coisa. Que eu não posso dizer em respeito aos nossos ouvintes aí. Mas é isso aí, Luiz Antônio. Eu vim ouvindo aí a sua participação. Você está se apresentando como candidato, eu diria até autônomo, porque parte da entidade esconde a sua candidatura. Boicotam em pesquisas. Pois é. E aí é uma coisa que ninguém entende como é que isso pode acontecer. Mas os seus propósitos são belos, são úteis, inclusive. E, oxalá você consiga ser vitorioso nessa sua campanha à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Ceará. Eu quero ouvir também, o Fernando Maqui, a fala do nosso colega Fernando Dantas. O Fernando que faz parte da chapa como conselheiro da chapa aí do Luiz Antônio. Louro Maia, eu vou querer ouvir o doutor Fernando e o doutor Orlando Vieira, que estão aqui. Mas antes de enxugar as lágrimas, eu quero que você me dê uma parte de apenas um minuto aqui, porque eu ainda estou emocionado com as palavras do meu nobre colega advogado, doutor Fernando Maia. Pois não. Sei que ele tem alguns meses de vida a mais do que eu. E tem muita experiência, e as palavras dele me emocionou aqui, doutor Fernando Maia. E eu só digo uma coisa para o meu nobre colega. O senhor, que conhece o meu passado, não se decepcionará com o meu futuro. Muito obrigado. Ótimo, que beleza. Isso é uma coisa... Fernando Dantas, boa tarde. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes aqui da Rádio Assunção AM. É um prazer, uma satisfação estar aqui com o Fernando Maia, colega jornalista e advogado, que já conhecemos há muito tempo, também com o Louro Maia, primeira vez com ele aqui no programa, e os nossos conselheiros aqui, o doutor Orlando, que é conselheiro estadual pela chapa Reinventar e Preciso, e o doutor Luiz Antônio Lima, que é o nosso candidato a presidente. Mas, respondendo aqui ao Louro Maia, essa questão que a OAB perpassa hoje deve gerar muita reflexão, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes que nós temos no país, prevista constitucionalmente, porque o advogado é essencial à justiça, está lá a nossa profissão, e diante dos fatos recentes, acabamos virando motivo de chacota na sociedade. Por que eu digo chacota? Nós observamos uma eleição desse nível, onde as pessoas de repente expõem a categoria. Nós observamos uma eleição que nós tivemos a oportunidade de semana passada, doutor Orlando, doutor Luiz, eu, doutor George, doutor Juan, doutor Valmir Medeiros, né? Nós estivemos
lá no Ministério Público Federal, onde fomos chamados, porque o Ministério Público Federal abriu um inquérito civil público para apurar irregularidades da eleição do pleito passado, de 2015, acerca do abuso do poder econômico e do poder político, fatores esses que se repetem no atual momento. E isso é muito preocupante, porque expõe a categoria. Acabamos, em vez de sermos exemplos para a sociedade, acabamos maculando a imagem de uma instituição, como o nosso colega Fernando Maia falou, OAB 3000 e pouco, numa época que a OAB era conhecida por sua altivez, sua independência em relação ao que nós temos de poderes políticos, em relação ao judiciário, em defesa da categoria. E dentro do cenário político atual, que já foi dito aqui, não adianta nem nós perdermos tempo ao repetir isso, nós observamos uma OAB que não é mais altiva, é uma OAB subserviente, uma OAB que relegou o nosso advogado a segundo plano. O advogado, ele não é cuidado pela OAB, tem uma anuidade muito alta, onde muitos advogados não têm condições de arcar com essa anuidade e nem tampouco com a contrapartida. E os fatos recentes de uma chapa se juntando com a outra, como o doutor Luiz Antônio bem frisou, traindo mais de 100 advogados esses que já estiveram aqui nesse programa denunciando a insatisfação deles. O doutor Matias Coelho esteve aqui, com a doutora Cristiane, com outros colegas que estiveram aqui na semana passada. O nosso respeito e a nossa solidariedade a esses colegas que se sentiram traídos por uma chapa que desistiu para ser cooptada por outra chapa. Então nós temos que ter uma reflexão que a verdadeira oposição está sendo feita nessa campanha única e exclusivamente por Luiz Antônio Lima. Aí as pessoas podem perguntar, eu não conheço o Luiz Antônio Lima, de onde é que surgiu esse Luiz Antônio Lima? Luiz Antônio Lima é um advogado militante com mais de 20 anos, Luiz Antônio Lima já vinha fazendo um trabalho em relação à advocacia sem ter cargo, sem ter função na advocacia, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil. Se você procurar o nome do Luiz Antônio nas redes sociais, no YouTube, só para você ter uma ideia, Lourmaio, o Luiz tem mais de 4 mil vídeos publicados. Mais de 4 mil vídeos, Luiz com Z que ele está frisando aqui, falando sobre as mazelas e os problemas que nós tivemos na advocacia. E aí a advocacia, Lourmaio e Fernando Maia, ela não pode ser feita para os grandes escritórios, porque os grandes escritórios são diminutos. A base da advocacia, o doutor Orlando, se me corrija se eu estiver errado, 29 mil hoje aptos a votar, não é isso? Correto. 29 mil aptos a votar, mas é uma categoria que já tem quase mais de 40 mil inscritos, se eu não me engano. É verdade. Né? Então é uma categoria muito grande. E a base dessa categoria, dessa pirâmide, é uma base humilde. Não é o grande escritório, não é aquele advogado que anda com terno Armani, que anda com carro importado. Mérito dele, parabéns para ele. Mas a maioria da nossa categoria, por incrível que pareça, é uma categoria desassistida, tanto pela OAB, quanto pela Caixa de Assistência dos Advogados, quanto também pela nossa ESA, que poderia fazer um trabalho maior. E o doutor Luiz Antônio, eu quero que você depois se pergunte a ele, o que ele quer fazer em relação à ESA, porque ele tem boas ideias para a Escola Superior da Advocacia. Em relação a quê? A ESA, Escola Superior de Advocacia. Porque a OAB ela tem 3 órgãos. Ela tem a OAB, a seccional, ela tem a CAAS, a Caixa de Assistência dos Advogados, e tem a ESA. Bom, 13 horas e 36 minutos. 3244-9449. A partir de agora, os ouvintes já podem ligar e participar do nosso programa. 3244-9449. Pois não, Fernando Maia? Louro foi preso, um amigo seu hoje, né? Eu soube. Amigo meu, não. Não? Amigo meu? Sim. Quem? César Mata Não, eu não tenho amizade com bandido, não, rapaz. Você me respeite, rapaz. Quem é esse cara? Você sabe? Dono da OAS. É? Um dos donos da OAS. Genro do senador Eudício Oliveira? Se entregou ontem à Polícia Federal. Aqui em Carlos Não, Magalhães. Brasília. Em Curitiba. Se Em entregou Curitiba? Curitiba. Ele chegou em Brasília dos Estados Unidos e foi logo para Curitiba, não é isso, Lu? Foi, se entregou Pois ontem. é, o genro aí do senador Eudício Oliveira, quem sabe não vai esperar o sogro por lá, antecipando sair, a uma ação que virá logo, ninguém sabe, né? Mas o fato é que isso já está nas redes sociais. Neto do Antônio Carlos Magalhães, o famoso ACM, né? O famoso Toim Malvadeza. Toim Malvadeza. Finado Toim Malvadeza.
Finado Toninho Malvadeza. Quer dizer que não é seu amigo? Não, eu não. Fico feliz em saber isso. Você é até um rapaz bom. Não sei nem quem é esse cidadão. Não tá Pois não, doutor, o senhor quer falar? Eu gostaria. Pois não, fica à vontade. Pedir licença sem ser atrevido Pois e não. agradecer a oportunidade de estar participando desse momento tão singular para a democracia, para a sociedade cearense, para a advocacia cearense e agradecer a oportunidade pela capilaridade que a rádio e esse programa tem. Né? O alcance é realmente de forma inestimável, invejável mesmo. Né? Então, assim, eu queria apenas um pouco daquilo que foi falado pelo jornalista e advogado Fernando Maia, pelo Louro Maia, pela Tina Holanda, né, e pelos colegas que me antecederam, Fernando Dantas e o meu presidente Luiz Antônio Lima, mas quão bom é a gente poder encontrar uma sinergia entre diferentes idades, mas profissionais da mesma área, né, jovens há mais tempo do que nós, né, e que a gente tem essa oportunidade de estar discutindo de uma forma democrática e respeitosa questões da OAB. E aí eu queria lembrar ao doutor Fernando Maia, e me permita a deferência, né, do doutor, de que de lá para cá, da sua formatura, da sua graduação para os dias de hoje, o conceito de direito tributário não mudou, Fernando Maia. Né? Existe um conceito que diz lá em latim, bis in idem, que significa o duplo é o mesmo. E de tal forma que eu fui estagiário no escritório do Luiz Antônio Lima, foi o meu primeiro mentor de estágio, né, em 1998, eu também tive a oportunidade de ser estagiário de Erinaldo Dantas, né, em 1999 e 2000. E ele, como um profissional de excelência na área do direito tributário, que inclusive também é professor, e Roberta Vasques também é professora e que gosta de dizer do currículo dela que ela é mestre em direito constitucional, eu fiquei muito em dúvida quando vi a postulação das duas candidaturas, mas ao mesmo tempo, já que são todos gestão, eles não conseguiram me explicar e deveriam dar explicações à advocacia e principalmente à sociedade, o que significa o conceito de bis in idem, porque eles dois são os mesmos. Erinaldo e Roberta não fazem dissensão nenhuma, porque ambos pretendem se perpetuar no poder, ambos possuem pessoas de outros poderes que não do poder judiciário, né, também ligadas às suas chapas, né? Então não há como abstrair nem fazer dissensão entre um e outro. E ao mesmo tempo, já pegando por uns conceitos mais modernos, por áreas do direito mais modernas, né? E aí nós podemos falar de operações societárias como fusões e aquisições, realmente não nos deixou surpreso a junção de chapas de Edson Santana com Roberta Vasques, né, como bem lembrou o nosso presidente, né, porque nós conhecemos as pessoas. Fortaleza é uma cidade pequena, e para a gente conhecer o caráter de uma pessoa, a gente não precisa passar muito tempo com ela, não. Basta ela dar pequenas demonstrações para a gente saber o que ela veio fazer ao mundo. E aí, quando a gente viu o acontecimento entre Edson Santana e Roberta Vasques, eu fiquei em dúvida se foi realmente uma fusão ou se foi uma aquisição. E uma aquisição realmente comprando uma chapa, comprando votos, comprando cargos ou vendendo cargos. Porque se é fusão, precisa haver sinergia para caminharem juntos. E data vênia, como nós gostamos de dizer, até hoje isso não ficou explicado. E por oportuno, ontem, por exemplo, a presidente da Comissão Eleitoral da OAB disse que anunciaria o julgamento de pedidos de impugnação feitos, por exemplo, pela chapa do Edson Santana contra a chapa da Roberta Vasques. Doutor Orlando, só um instante aí. Eu quero dizer sobre que eu achei isso aí um tiro no pé. Ah, sem dúvida. Essa junção aí do Edson com a Roberta. Do Edson com a Roberta, porque eu convivo com muitos advogados que foram meus colegas e colegas de faculdade, que são colegas de profissão, que a gente está sempre junto. Aí eu gosto muito de frequentar os bares. Não é? Isso é muito bom. É muito bom, dentro do princípio de Vinícius Moraes, que está cheio de homens vazios, e eu também. Quem é o lado bom do jornalismo. Né? É o lado bom, inclusive,
dos jornalistas. E tenho conversado com muitos, então, quer dizer, o que eu tenho ouvido fazer, eu não sabia que essa chapa também da doutora Roberta é patrocinada pelo César Aço Rocha, né, que tem o seu filho também lá, um negócio que vem lá, é dos grandes escritórios também. Não tenho dúvida quanto a isso, não. Mas eu quero, para os ouvintes, anunciar que nós estamos Espaço aberto. o convidado especial do programa de hoje é o advogado Antônio Lima, que é Luiz Antônio Lima, que é candidato à presidência da ODU, secção do Ceará, e é o presidente do Parlamento da Cidadania. Eu adoro esse nome, Parlamento da Cidadania. Está convidado para ir em praça pública conversar conosco sobre todos os problemas que afligem não só Fortaleza, o Ceará e o Brasil. Lá a sua defesa, a defesa da sociedade, dos aposentados, da justiça do trabalho. Só um instante aí que nós estamos com o Eduardo Monte, advogado, que está na linha, quer conversar com vocês também. Um prazer. Doutor Eduardo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria saudar a todos aí, né, especialmente ao novo colega Louro Maia, que além de ser um comunicador, entende tudo sobre a política do estado do Ceará. E eu queria saudar ao novo colega doutor Luiz Antônio Lima, em nome de todos os advogados cearenses, os advogados sofridos, os advogados lá do interior, que tem aquela dificuldade, inclusive com o fechamento das comarcas e do juizado, tendo agora que se deslocar de um município para outro, porque uma comarca foi fechada e o advogado só podendo advogar em outro local, né? Demais da situação aí, até dito pelo nosso colega doutor Fernando Dantas, ele muito bem expressou aí as dificuldades do advogado, e o cenário da OAB hoje, né, nesse pleito eleitoral, é que existem 4 candidatos, e dos 4 candidatos, 3 deles são da atual gestão. Eles foram eleitos juntamente com o atual presidente da OAB. Uma candidata é a atual vice-presidente, que foi licenciada, se licenciou até pouco tempo, ou seja, passou 2 anos e 11 meses, né? E somente agora se silenciou para dizer que é oposição, né? O outro candidato é o atual presidente da CAAS, dando continuidade aí com o apoio do atual presidente da OAB. E a outra candidata foi eleita também como conselheira estadual e atual presidente da Comissão de Direito Presidenciário. Então, meus novos colegas, todos esses candidatos aí que estão são da atual gestão. Vocês querem enganar quem? Né? Querem enganar quem? Então, a única oposição, a legítima oposição, né, é a chapa do doutor Luiz Antônio Lima, que há mais de 20 anos, vem mostrando a dificuldade do advogado e lançando propostas para os advogados. E o Luiz, aí o doutor Luiz, ele faz um trabalho, além dos advogados, ele faz um trabalho para a sociedade, certo? Então, meus novos colegas, era só isso que eu queria dizer, porque no debate lá da Assembleia Legislativa, que aconteceu, né, porque o tempo é muito curto, e o doutor Luiz Antônio Lima não teve a oportunidade de mostrar todas as suas propostas, até porque ele já vem mostrando as suas propostas há mais de 20 anos. Então, ele só tinha que dizer que todos eles que estão aí são da atual gestão. Uma boa tarde a todos. Ok, obrigado a você, Luiz. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu vim ouvindo um carro, não sei se o Eduardo Monte está dizendo que você não teve oportunidade de mostrar suas propostas. Quais são as suas propostas? É porque o tempo do debate, para todos os candidatos, por uma questão de justiça, termina sendo curto, né? Mas nós temos tantas propostas, meu novo colega o doutor Fernando Maia, que aliás, a tarde toda aqui seria pouco para expor. Eu quero dizer que eu convidei, a dona Virginia já esteve aqui, a dona Roberta Varco foi representada pelo advogado Moacir de Férias, ela tem medo de mim, por isso que ela não veio aqui.
Eu Ela tem acredito. medo de mim. Eu acredito que eles tenham medo mesmo. Por isso que ela não veio aqui e mandou um representante. Quer dizer, convidei 2 vezes. Sim, perdeu uma oportunidade dessa aqui, se comunicar claro. com os advogados, notadamente Com do toda a interior do liberdade, Estado. porque eu não tenho os mesmos princípios que ela. Os meus princípios tem 2 vertentes, não é? Jurídica e a do jornalismo. 2 profissões irmãs, diga de passagem, que muitas pessoas não sabem E disso. são dependentes, de certa maneira, não é? São os primeiros aí presos nas evoluções dos movimentos sociais, porque estão sempre à frente dos direitos da cidadania, não é? Mas convidei ela não veio, mandou um representante, o doutor Edson Santana, que eu comecei até a acreditar, e fui simpático, achava simpático ao Edson Santana. Eu não sou advogado militante, não pago a ordem, mas eu até me pago a ordem para votar nesse cara aí, mas agora fiquei tremendamente decepcionado com esse conluio feito pelo doutor. Doutor Fernando Maia, Sim, queria doutor. fazer só uma parte daquilo que o senhor falou a respeito da doutora Roberta Vasques. Quem está falando aqui é o doutor Quem está falando é o Doutor Orlando. Orlando, Quem como está não? falando é o Orlando Vieira. Orlando Vieira. Isso. Então, assim, eu queria só fazer uma parte do que o senhor falou a respeito da doutora Roberta Vasques. É que existem registros do próprio Instagram dela, de rede social, em que ela vai ao Fórum Cláudio Bevilacqua e ela usa óculos escuros em plena campanha, porque não tem coragem de olhar nos olhos dos advogados. Isso é um absurdo. O meu candidato não tem esse tipo de expediente. Não bastasse isso, no dia de lançamento da chapa dela, que foi num buffet, uma festa apoteótica, ela usou 2 palavras que nos ofenderam a classe de uma forma geral. Ela disse, Fernando Maia, que a chapa dela era muito rica, o que é completamente diferente da realidade da advocacia cearense. Nós sabemos que nós temos muitos profissionais prósperos, mas nós vivemos uma situação de crise econômica generalizada no país, e ela teve a audácia de dizer que a chapa dela era muito rica. Quem é que ela pensa que ela pode desmerecer? Porque num combate técnico, ela não tem nem capacidade de enfrentar o nosso candidato, muito menos ter a decência de vir na sua rádio. E aí, só para fechar, ela ainda disse assim, que a chapa dela era feita com muito amor, e nós respondemos, verdade, amor ao poder. Olha, eu fui da OAB em outros tempos, né? A OAB de Luiz Cruz de Vasconcelos, a OAB do Roberto Martins Rodrigues, a OAB do Lauro Maciel, foi também, né? Ex-presidente, né? O Hernando Show também. O professor Falcão, né, também. O Falcão, esse foi um grande presidente. Você vê o seguinte, esse menino, esse Reinaldo Dantas, o Reinaldo... Só um adendo, não é meu parente. Não é do seu Dantas, né? Meu Dantas é aqui do Cascavel, aqui pertinho, e o Dantas dele é lá do Rio Grande do Norte. O pai dele era muito meu amigo, o convidei para vir para cá, mas é outro que parece ter receio, tem medo, inclusive, não sei por quê, porque o pai dele... Gente boa, Era Reinaldo muito- Bai, pessoa, contador, uma pessoa muito distinta. A avó dele, Esmeralda, funcionária antiga da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu convidei. E agora, eu ainda não encontrei, sinceramente, nas atuais gestões, nenhum advogado como o Hélio. O Hélio telefonava para ele a qualquer momento, se ele tivesse uma audiência, ele volto já para você ligar. Os atuais correm, se escondem para não atender, para não acolher o pedido de entrevista do jornalista. E, Fernando, outra parte. Não, doutor Orlando. A respeito do doutor Hélio, que eu me lembro do jingle da campanha dele até hoje, gravado pelo Davi Duarte, que eu não vou me permitir cantar aqui, que eu não sou o dom da voz de cantoria. Mas o doutor Hélio, Zé Maria Flamengo. o doutor Hélio, na realidade, ele foi um brilhante presidente. Eu trabalhei na primeira campanha dele, mas ele foi atencioso, como o senhor mesmo está dizendo, só no primeiro mandato. Depois que ele foi contaminado pelo poder, em que foi trabalhado na chapa dele, poderes como Valdetário, Andrade Monteiro e Erinaldo Dantas, o jogo mudou de figura. Não é à toa que ele está tentando voltar para a OAB, já tendo ido galgar cargos públicos. Fernando Maia, só uma partezinha para pedir até a sua opinião. Uma coisa, Fernando, você falou da questão da OAB no passado, que era uma OAB combativa, você via funcionar a questão da defesa dos direitos humanos, de questões da sociedade, como taxa do lixo, iluminação pública, defesa da sociedade, que não tem mais. Mas uma coisa que me preocupa é são os colegas que utilizam a OAB como carreiristas em benefício próprio para crescer e galgar cargos
seja no judiciário, seja no executivo, seja no legislativo. Além dessa gestão, está muito prova nessas indicações aí, né? Para cargos públicos, indicou já 3, se eu não me engano, 3 ou 4 advogados para autarquias com poucos salários. Doutor Luiz, me permita, eu quero trazer também para debater aqui conosco o doutor José Maria Filomeno, que faz parte, inclusive, dessa nossa banca diariamente aqui na Rádio Assunção e que é advogado, militante também. Zé Maria, boa tarde. Nome da advocacia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Euloro Maia. Boa tarde, a Tina, todos os ouvintes. Queria perguntar ao doutor Luiz Antônio. Desejo primeiramente sucesso na sua campanha aí. Muito obrigado. Rumo à presidência da OAB, que sei que é uma tarefa árdua, mas elogio, né, pelo seu empenho aí em dedicar-se aí, dispor aí das suas energias, do seu tempo, do seu conhecimento, né, para das suas ideias para comandar a nossa instituição. É muito simples, falta pouco tempo. Objetivamente, suas primeiras medidas, né, caso assuma a OAB em 1º de janeiro. Ok, as primeiras medidas caso assuma a OAB. Primeiro, colocar o prédio novo da OAB para funcionar de verdade. Segundo, tornar esta entidade independente para que a gente possa trabalhar com verdade pelos direitos do advogado. Terceiro, acabar com essa festa em dia de eleição da OAB, implantando a votação eletrônica, onde o advogado vai poder votar na eleição da OAB sem gastar dinheiro da ordem, com festa, com urnas do TRE, votando de casa, do celular, de onde ele estiver, diminuindo 90% das despesas com a eleição. Vamos acabar com essa festa, com esse derramamento de dinheiro, com essa festa de fantasia, de ilusão, totalmente fora da realidade. Vamos implantar a transparência na OAB, nas contas, e vamos fazer uma auditoria para saber cadê o dinheiro da advocacia. Vamos implantar o processômetro. No lugar de ter o impostômetro nos jardins da OAB, nós vamos ter o processômetro, doutor Fernando, para que a sociedade possa acompanhar junto com a advocacia. Transparência total. Vamos abrir a caixa preta da OAB e colocar o processômetro para que o nobre colega possa acompanhar junto com a sociedade e com o Tribunal de Justiça o andamento dos processos, a data que o processo foi protocolado, quanto tempo passou para ser despachado, para ser feita a citação, enfim, os juízes vão ter que trabalhar. Com relação à jovem advocacia, que temos várias propostas, nós temos 1.000 bolsas, um convênio de 1.000 vagas de curso de especialização através da ESA para poder qualificar os jovens advogados. Teremos também salas de apoio para os advogados com monitores, tudo gratuitamente, tudo de forma gratuita, para orientar os advogados em início de carreira, na construção das suas petições, nas suas contestações, nos seus agravos, nos seus recursos. Enfim, nós teremos uma OAB livre dos grilhões da política, longe dos palácios, sem o domínio dos governantes de plantão, voltada completamente para os interesses da advocacia, que era de onde ela não deveria ter saído nunca. Doutores, meu nobre colega, nós estamos vendo aqui em nossa campanha que a realidade dura que o advogado vive no Ceará, principalmente no sertão, em Juazeiro, em Sobral, em Iguatu, em Crateús, em Limoeiro, na região metropolitana, onde nós não tivemos condições de ir, porque nós não fazemos campanha milionária, mas estamos sentindo que a realidade está vencendo a ostentação. Luiz Antônio, nós estamos chegando aí no final do programa, só temos 2 minutos mais para encerrar, e eu queria fazer uma pergunta a você, a propósito do momento atual e do que afirmou ontem o presidente eleito Bolsonaro. Ele sinalizou para a dispensa do exame de ordem, quando deixou claro num pronunciamento, não sei se você viu isso, Fernando. Não cheguei a ver. Mas ele já tinha um projeto de lei tramitando sobre isso. Ele deixou claro que falava ele sobre essa questão dos médicos, do mais médicos, e dizendo que ia abrir para os médicos brasileiros, e
que houve uma tese, o ministro da Saúde tinha dito que os médicos brasileiros tinham que fazer o revalida também, e ele foi contra isso. Os médicos que deixam a faculdade não precisam fazer um revalida, claro. E ele sinalizou até para que a OAB não deveria fazer isso. Se não me engano, até o presidente da OAB Nacional deu um pronunciamento sobre isso. Eu considero o exame de ordem alguma coisa importantíssima, porque o que nós temos hoje no nosso país de uma faculdade caça-níquel, que não formam nem advogados como eram os antigos rábulas. Os antigos rábulas eram advogados sensacionais, não eram formados, mas tinham conhecimento pleno do direito. E hoje a gente tem essas faculdades caça-níquel que estão interessados só em formar o bacharel para faturar dinheiro. Isso precarizou a advocacia. Como é que você vê, por exemplo, essa sugestão de sugestão do presidente Bolsonaro, rapidinho, porque nós não vamos ter mais tempo, de acabar com o exame de ordem? Vejo com muita preocupação, porque o problema não será resolvido apenas se acabando com o exame de ordem. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi o grande número de faculdades sem condições de formar advogados com a conivência da OAB. Isso, inclusive, foi fatal para o ensino jurídico, porque se deixou de ensinar, inclusive, ética nas faculdades. E por se deixar de ensinar ética, é que nós estamos tendo uma das eleições mais sujas da história da OAB do Estado do Ceará. E por conta disso, nós protocolamos hoje, agora, um pedido de adiamento desse pleito eleitoral por 20 dias, em face de uma portaria que saiu agora há 4 dias do sufrágio eleitoral e de inúmeras denúncias que estamos tendo. Então, esse momento é de muita preocupação no Brasil e na Ordem dos Advogados do Ceará, e vamos ter que ter muita independência para discutir e resolver todos os problemas. Doutor Luiz Antônio, me perdoe, muito obrigado, senhor, pela sua... Muito obrigado aí, meu amigo Fernando Dantas, e o doutor Orlando Vieira também, pelas honrosas presenças aqui nos nossos estúdios. São todos uma boa tarde. Um forte abraço, obrigado a vocês, obrigado a Fernando Dantas, obrigado a Luiz Antônio Lima e o doutor Orlando. Forte abraço, muito obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, a partir da 1 da tarde. Vem aí na sequência Forrozão da Assunção com Igor Royola. Até amanhã às 13 horas. O negócio tá osso, Fernando Maia.